Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Meus irmãos, a igreja vai nos orientando neste tempo comum, primeira semana depois das festas de Natal e Epifania do Senhor, nos contando os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, as suas saídas e entradas, as idas a Cafarnaum, as caminhadas ali pela Galileia, e os feitos e fatos acontecidos, e as palavras de Jesus, a perplexidade daqueles que não estavam acostumados com a presença de uma força extraordinária, que é a presença de Deus, atuando no meio da história daquele povo, naquele momento. Hoje o Evangelho narra a história daquele paralítico que foi descido pelo telhado e que naturalmente comoveu pela fé que eles depositavam, e Jesus o curou. Deus sempre cheio de misericórdia para conosco, nos acolhe, nos atende, nos dispensa a sua graça. Naturalmente que nós, meus irmãos, é que não procuramos, como deveríamos, pela presença de Deus para a nossa vida. E um dos aspectos que me chama muita atenção ao longo desta minha vida, de muitos anos de padre, bispo, são as questões relacionadas com a morte. Meus irmãos, é um momento traumático na vida do homem, pelo que ela significa, né? Pelo fim de uma jornada, de caminhada, de interação física, pela ausência, pelo que aquela pessoa significava, pelo que não significava, pelo todo do relacionamento com quem se relacionou, pelas diversas etapas de sua vida em que exerceu papéis diferentes e que necessariamente nós não analisamos, nós não prestamos atenção. Por exemplo, nós nunca analisamos qual é a nossa atitude diante dos diversos papéis que nós desempenhamos no teatro da vida. Por exemplo, filho. Como você se analisaria na qualidade de filho? A lei diz honrar pai e mãe. E tem o desdobramento deste honrar pai e mãe, onde eles descreve as ações pertinentes a uma boa ação de um bom filho. Se situando, então, dentro do contexto, como você se vê? Como sua consciência lhe diz da sua condição de filho? Depois você vai interagir na sociedade, na condição de colega, ou como na condição de irmão, de primo, e também aí você exerce um papel. Como você o exerceu? E depois você tem os laços familiares, tios, avós. Como você correspondeu ao afeto, ao carinho que recebeu dessas pessoas? Seus padrinhos, madrinhas, como foi a sua relação com eles? Os colegas de sala de aula, aqueles primeiros companheiros de aventura na juventude, a primeira namorada, o primeiro namorado. Os seus sentimentos, de um modo geral, na direção das outras pessoas, como eles se manifestaram? Como você os analisa? Você deu mais ou recebeu mais? E aí você foi para a vida profissional, você casou, você teve filhos, constituiu sua família, ampliou os laços de parentesco com a família da sua esposa, e por fim você caminhou profissionalmente no meio da sociedade, contribuiu com o seu trabalho. Como você analisa tudo isso que você fez? Em relação aos necessitados,
Como você agiu com o irmão que lhe estendeu a mão na caminhada da vida? Você tocou as trombetas diante da seu gesto filantrópico ou você simplesmente exercitou a caridade, fazendo com a direita sem que a esquerda não veja? Como foi, meu irmão, a sua atuação social, política e religiosa ao corrente de sua vida? Até o momento da morte. E a morte chega de repente. É preciso que, pela cronologia do Senhor, nós tenhamos construído a casa sobre a rocha. Nós tenhamos acumulado tesouros no céu. Se analisar os seus atos na caminhada da vida, pela sua performance, você acumulou tesouros no céu? Diz o apóstolo Paulo que nós teremos que comparecer perante o tribunal da providência, o tribunal de Cristo, de acordo, para recebermos a nossa recompensa de acordo com o bem ou o mal que fizemos. Que recompensa teremos? Como será o nosso julgamento diante do tribunal da providência? E aí está o ciclo e o círculo da vida. E aí está inserido o momento da morte, quando se resume a nossa vida naqueles anos aqui caminhados e vividos, as práticas que tivemos e os frutos que obtivemos do nosso trabalho aqui. Não me refiro à sua parte material, o que você construiu, a herança, essas coisas, isso não tem a menor importância lá para cima. Você viveu, você usufruiu, você produziu, mas você, obrigatoriamente como cristão, filho de Deus, você deve ter compartilhado com a família, compartilhado com os necessitados, se você não fez. Se você acumulou tesouros na terra, sem pensar nos tesouros do céu, você perdeu seu tempo. E aí, quando a gente analisa, parando agora, vamos dizer que você que está aí me acompanhando, tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos, hoje você fazendo uma reflexão a respeito dessa trajetória que nós estamos aqui enunciando, que resposta você tem em relação ao seu passado? Você já teve, com essa passagem aqui na Terra, lucro ou perdas? Se você caminhou os caminhos do Senhor, naturalmente que você teve bons lucros. Mas se você enterrou o talento, você naturalmente teve grandes perdas. E o que fazer neste momento da vida? Já que você tem 60 anos, 50, 40, os anos perdidos, os que ficaram. Nada a fazer sobre eles. O a fazer será na oportunidade de vida que Deus lhe der daqui para diante, porque pode ser que seja só hoje o seu último dia. Naturalmente que a nossa vaidade, a nossa presunção e autossuficiência não nos permite ajuizar em termos de que hoje seja o último dia. Nós pensamos sempre que temos umas outras décadas aí pela frente. Nós temos medo da morte, não nos preparamos para morrer. E não nos preparamos para morrer porque não temos responsabilidade diante da vida. Não soubemos construir a nossa vida. E ficamos sempre no propósito de fazer. Mas para quando? Que dia vamos fazer? Ah, mas amanhã, e o amanhã não lhe pertence. Amanhã é tempo de Deus. Você teve o ontem e o resto do hoje até agora. E aí, meu irmão e minha irmã, como é que nós vamos remediar essa situação? Será que vamos achar aqueles companheiros que vão nos passar pelo telhado até diante de Cristo? E se não tivermos esta chance, como faremos? Como conquistar para nós a salvação
se desperdiçamos o tempo de Deus. Meus irmãos, é preciso que a gente ponha os pés no chão e saia desse devaneio em que a gente vive, de apenas usufruir do que está ao nosso alcance, do que Deus disponibiliza para nós aqui na caminhada da vida, sem pensarmos na vida eterna, na nossa salvação, na nossa alma. Parece que todos os dias a gente repete, como uma radiola quebrada, o mesmo disco. Mas a grande urgência que temos em nossa vida é de nos prepararmos para o amanhã da morte. Pois é quando compareceremos diante do tribunal de Cristo. Sim, porque agora tudo que a gente vê é meio embaralhado, é meio embaçado por conta da carnalidade. Mas quando formos olhar em espírito, é que nós haveremos de ver o caos que construímos com o pecado. Então precisamos não construir a morte, mas construir a vida. E para isso, a presença de Deus em nossa caminhada é fundamental. Sem Ele, nada feito. Então, concluindo nossa reflexão de hoje, pense um pouco, meu irmão, analise sua vida para trás e olhe o que Deus, nosso Senhor, pode lhe dar para a frente, com a esperança de que você possa fazer melhor, de que você possa verdadeiramente caminhar na presença de Deus, para que assim você não desperdice o tempo que lhe está sendo confiado, preciosidade divina, para que se caminhe na graça e não no pecado. Que o Divino Espírito Santo o ilumine, a ilumine e lhe ajude a decidir pelo bem e que você possa seguir a sua caminhada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz.